Olá, estudante, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia e para você aí que está nos seus preparativos para o Enem, te convido para mais uma aula importantíssima hoje, uma temática sempre cobrada, sempre que cai em provas e muitos alunos costumam ter dificuldades para compreender. Vamos falar hoje do mundo rural, entender esse espaço dinâmico, esse espaço sempre em transformação e principalmente, claro, nos países subdesenvolvidos, esse processo ainda de modernização, né? Essa questão aí da modernização, ou seja, nos países desenvolvidos, né? Essa importância aí desse espaço. Bom, na aula de hoje nós vamos trazer aqui, verificar principalmente aí as diferenças nas paisagens rurais e suas técnicas de trabalho agrícola. Assim também, claro, como o modo da paisagem rural foi transformada pela modernização do campo. Então aqui nós vamos trazer conhecer um pouco de alguns conceitos relacionados a esse espaço rural. E automaticamente fazer um comparativo entre os países, né, a agricultura dos países desenvolvidos em relação aos países subdesenvolvidos. Então nós vamos fazer esse comparativo e entender o que diferencia um do outro, ok? Bom, aqui a gente já começa com duas imagens, né, esse comparativo desse mundo rural. Enquanto aqui você tem uma agricultura familiar, né, ainda a mão de obra ali de subsistência, acontece em muitas regiões, em alguns países, principalmente os subdesenvolvidos. Você tem o outro lado, uma outra imagem que se destaca aí, esse processo de modernização do campo, né? Essa grande quantidade de maquinário, grandes produções, né? Espaços muito grandes, né? Ou seja, grandes áreas ocupadas por essa agricultura aí mais moderna, perfeito? Então a gente vai entender um pouco do que diferencia um do outro, qual o destino dessa agricultura, para quem ela oferece, né? Quem são as pessoas envolvidas. Vamos também entender um pouco esses conflitos originários do campo, as problemáticas que esse tipo de modernização também pode trazer, ok? Bom, aqui já temos aí para a gente dar o nosso pontapé aí, olha só. A diversidade encontrada no meio rural é, em grande parte, associada às formas de produção. Assim, podemos diferenciar os tipos de agricultura quanto à finalidade, à técnica e à mão de obra. É aqui que nós vamos tentar entender aí essa questão dos principais conceitos em relação ao espaço rural. Primeiro, nós vamos entender quanto à finalidade. Então, qual a finalidade desse espaço, né, dessa agricultura aí? A primeira é a agricultura de subsistência. Ou seja, o que significa essa agricultura de subsistência, né? As produções agrícola e pecuária são voltadas para o consumo dos produtores. Parte do excedente é comercializada. Esse tipo de agricultura acontece muito em países subdesenvolvidos, países mais pobres, né? Ou seja, você tem aquela mão de obra ainda mais rudimentar. Mas ela tem uma grande importância, principalmente para o mercado interno. Porque esse tipo de agricultura, ela não tem o objetivo de grandes produções para o mercado externo, ou seja, o mercado internacional. Ela fica mais, muitas vezes, até para o mercado local. Ou seja, cidades, ou seja, você tem as grandes metrópoles e essas agriculturas ao redor, né, dessas grandes metrópoles, faz essa produção e vende, né, essa parte que excede para essas grandes metrópoles. Então, ela não tem essa finalidade de produzir para o mercado internacional. Diferente da agricultura comercial, que a gente tem a comercialização do que se produz visando sempre o lucro, ou seja, possui integração intensa com o mercado. É aí que você tem aquela agricultura da agricultura de exportação, ou seja, uma grande quantidade de produção sempre visando lucro e, claro, fazendo contatos aí de forma com outros países, né, que compram boa parte dessa produção, né, e geralmente essa boa parte dessa produção não fica no mercado interno, ela já é mais para o mercado externo, perfeito? Em relação à técnica, né, ou seja, o manuseio desse espaço, né, ou seja, essa construção desse espaço, a forma como você constrói esse espaço, né, nós temos aí a agricultura tradicional, ou seja, aquela que emprega grande quantidade de mão de obra, né, no caso, e tem
produtividade mais baixa, ok? Está muito ligado justamente àquela agricultura de subsistência, agricultura mais familiar, né? Ou seja, ela tem uma quantidade de mão de obra grande, ou seja, muitas pessoas trabalham ali, famílias, aquele produtor mora naquela região, porém, né, a produtividade, como eu disse anteriormente, não tem a finalidade de grandes produções para o mercado internacional. A agricultura moderna, né, que tem grande integração com os mercados e utiliza os avanços da Revolução Verde. Aí você fala, o que foi essa Revolução Verde, né? A Revolução Verde vem em consequência da Revolução Industrial. Ou seja, as cidades começaram a se industrializar e automaticamente essa integração entre cidade e campo trouxe essa modernização também para o espaço rural. E aí você já começa aquela grande quantidade de maquinários, né? Ou seja, o espaço rural começa a se industrializar. E aí, a gente relembra aquela primeira imagem, né, de comparativo, né, daquelas máquinas que já substituem a mão de obra, né, no caso do homem ali, e você tem grande produção. E uma outra agricultura que também estamos em destaque, que é a chamada agricultura orgânica, justamente pensando na questão do desenvolvimento sustentável, essa forma de você produzir sem agredir o meio ambiente, esse tipo de agricultura ela está muito comum hoje, em crescimento, né? Justamente visando técnicas mais naturais de adubação, de forma que use menos agrotóxico possível, tá? Você trabalha melhor aquele solo sem agredir, ok? E ali você vai fazendo esse tipo de agricultura de forma muito mais sustentável, objetivando, ou seja, essa integração entre produção com o meio ambiente, sem fazer qualquer tipo de agressão àquele espaço, ok? E no caso, nós temos aqui quanto à mão de obra, né? Nós temos aqui 3 tipos. Nós temos a agricultura patronal, que a mão de obra principal provém da contratação de trabalhadores assalariados, né? No caso, outra agricultura já é mais familiar. Você tem aí algumas cidades do interior do Brasil, aí, muitas cidades, onde a família que vai controlar aquela produção, tá? E a chamada agricultura camponesa, né, que é a produção para si mesmo e para o mercado local. Muito interessante, né? Você tem aí os chamados movimentos sociais, né, os movimentos de camponeses, ou seja, que faz aquela produção ali naquela região e, claro, faz a distribuição alimentícia para algumas cidades próximas ou mesmo na região de produção, ok? Olha só, como é que a gente vai entender esse dinamismo da agricultura, né? Essa transformação intensa da paisagem? A gente pegar um pouco também de Brasil, que o Brasil é referência nessa questão de quesito de agroexportador, né? Ou seja, desde tempos, né, do nosso período histórico brasileiro, a agricultura sempre foi algo da gente sempre foi um destaque mundial, né? E essa transformação, ou seja, essa formação, né, a partir daí do sistema capitalista, no caso onde que a agricultura fica subordinada aos interesses, né, do sistema, né, da sociedade ou do sistema capitalista, é justamente visando isso, essa alta produtividade, entendeu? E ao mesmo tempo essa modernização dessa agricultura. E ali a gente vê, né, principalmente quando eu falo lá da Revolução Verde, o destaque para a Revolução Verde, da época daí em conjunto com a Revolução Industrial, você tem ali a Inglaterra como grande, né, vamos dizer, a protagonista ali do momento, porque foi o país onde começou esse processo, né? E ali, olha para você ver, os camponeses, devido a essa industrialização do campo, esses camponeses deixaram de ser produtores rurais para se tornarem operários industriais, né, nas fábricas das cidades, porque justamente perderam esse espaço para essa formação capitalista, né, esse crescimento aí, visando sempre a questão do lucro, ok? Então, boa parte desses operários vieram originários do campo. E aí que você vai ter uma grande problemática para a época aí na Inglaterra, ou seja, ricos agricultores versus agricultores empobrecidos, porque você vai ter uma minoria de produtores que vão tornar-se proprietários de terras, em comparação você vai ter uma grande quantidade de agricultores mais empobrecidos que vão procurar as cidades como uma forma de sobrevivência, porque perdeu esse espaço no campo, perdeu esse pequeno, né, pegando a parte agricultável que ele tinha ali, por causa desse processo de modernização da agricultura, e automaticamente
vão se tornar operários nas indústrias das grandes cidades aí durante o período da Revolução Industrial. E aí você vai ter essa problemática, esse grande conflito, né? Ou seja, uma minoria vai ser beneficiada enquanto uma grande quantidade, né, a maioria desses camponeses vão se tornar aí mais empobrecidos e automaticamente vão procurar cidades como uma forma de sobrevivência, né? E aí nós vamos ter as lutas pela terra. Aí você vai ter os movimentos do campo, né, nessa luta para poder fazer as chamadas reforma agrária, a estrutura fundiária, uma forma de lutar por essa questão, por esse conflito que vai originar no campo. Aqui eu destaco dois grandes movimentos, que foi a Revolução Mexicana, no qual você tem aí em 1910, você tem a luta pela reforma agrária, tá? E também você tem em 49 a Revolução Chinesa, que contra a autoridade do poder central ou contra o domínio estrangeiro, justamente inserido aí nesse espaço rural desses dois países. Ali você já começa as lutas por terra, pela igualdade, né? Essa luta para poder esse camponês não ser reprimido por esse sistema capitalista, né? Por esse sistema aí no qual vai retirar esses espaços dessas pessoas e vai tornando cada vez mais moderno e automaticamente essas pessoas sendo expulsas do espaço de produção, né? Outra questão também que nós temos muito comum nos países é o chamado protecionismo agrícola internacional. O que significa isso, professor? Qual o objetivo desse protecionismo, né? É uma política econômica que visa proteger o mercado interno da concorrência externa. Ou seja, muitos países utilizam dessa forma de protecionismo para proteger o seu mercado interno, né? Longe daí das questões justamente, né, da processo de globalização, ou seja, muitos produtos chegando. Então, de uma forma de proteger esse produtor rural, muitas vezes utilizam desse protecionismo, ok? Para proteger o mercado, esse produtor rural, esse produtor agrícola daquele país, né? E aí, quais os objetivos desse protecionismo, né? Lá, dificultar a entrada de produtos e serviços estrangeiros para proteger o mercado nacional, ok? No caso, o governo aumenta as taxas tributárias de importação justamente para dificultar cada vez mais que esse produto estrangeiro entre naquele país. Então, você vai colocar tributações, impostos mais elevados, né? Impedir que a entrada de produtos importados prejudique o mercado, no caso interno, ok? Também isso é uma questão justamente que se utiliza desse protecionismo, tá? E por último, visa proteger e fortalecer a economia interna do país por meio do monopólio do mercado interno. Então, muitos países aqui, como eu vou colocar aqui agora nesse gráfico, né? Aqui nós temos no período de 2008 a 2014, os países que mais utilizaram, né, que aplicaram esse protecionismo, né? No caso aqui nós temos o bloco da União Europeia, ou seja, é o destaque aí que utiliza dessa força de fortalecer o bloco e impedir que muitos desses produtos vindos de outros países atrapalhem a economia dentro do bloco da União Europeia. Em seguida, nós temos a Índia, depois nós temos a Rússia, a Argentina, Estados Unidos e o Brasil também, né? Está entre os destaques, entre os países que utilizam esse protecionismo para preservar, de qualquer forma, a economia interna, para não deixar que esses produtos vindo de outros países ficam mais baratos, mais em conta e prejudica a economia local. Perfeito? Depois nós temos a Bielorrússia, né, a Alemanha, Reino Unido e ali a Itália. Então são esses países que protegem a sua agricultura interna para evitar que o mercado externo, né, no caso ali esse protecionismo, proteger ao máximo possível, né? Olha só, e um destaque aqui, nós temos que falar sobre essa fiscalização do comércio, é importante. Mas quem fiscaliza? Quem verifica essa questão rural, essa questão agrícola, né, internacional? Quem é o responsável? Então, nós temos aqui a instituição chamada OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né, cujo papel é promover a liberalização do comércio internacional e também, claro, né, verificar esse protecionismo, se ele não pode estar sendo de forma exagerada, ou seja, ela vai fazer essa organização, controlar, fiscalizar, né? Então, a Organização Mundial do Comércio, ela tem essa finalidade, perfeito?
Aqui nós já vamos entrar no processo de comparação, né? O que diferencia a agricultura dos países desenvolvidos em relação aos subdesenvolvidos. Olha só, nos países desenvolvidos, a agropecuária é moderna e utiliza recursos avançados de produção, justamente oriundos do período da Revolução Industrial, né? Esse processo de maquinário que chegou no campo, né? Grande utilização de insumos e implementos agrícolas, né? Cada vez mais aí as técnicas, a ciência cada vez mais avançando para poder tornar o campo mais agricultável possível e não perder aí, né, pelas questões climáticas e questões de mudanças, entre outros fatores, né? Nos países ricos vigora uma política agrícola que busca sempre grandes margens de lucros e, claro, e benefícios para a sua produção interna, ok? Outra característica nós temos aqui que defende os ideais neoliberais, né? No caso, o Estado mínimo possível e maior quantidade de privatização desses setores, tá? E a liberdade comercial, tá? E destaques também para os sistemas de transportes intermodais, né? No caso, a ligação entre rodovias, ferrovias, hidrovias, para facilitar muitas vezes esse transporte, que é uma coisa muito deficitária que a gente se encontra nos países subdesenvolvidos, no caso, ok? E como é a agricultura dos países subdesenvolvidos? Então, nós temos ainda nos países subdesenvolvidos o uso de técnicas ainda rudimentares, ou seja, enxado, arado, né? Ou seja, ainda se utiliza desse processo, desse tipo de mão de obra nós temos ainda nos países subdesenvolvidos. Outra questão também que é muito preocupante na questão da agricultura nos países subdesenvolvidos é a chamada agricultura itinerante, né, que utiliza-se muito de queimadas, uso abusivo do solo, né, esse esgotamento, ou seja, essa preocupação em relação a uma agricultura muito mais sustentável, né? Nós temos o sistema de plantations, né, que é a monocultura de exportação, ou seja, que utiliza-se de uma cultura só, por exemplo, a soja, né? Muito hoje no mercado internacional, tem muita compra desse tipo de grão, tá? E as monoculturas, né, que é apenas um plantio na propriedade. Nós temos também aí o surgimento dos grandes latifúndios, né, que é as grandes extensões de terras aí que a gente tem espalhado nesses países subdesenvolvidos, exploração de mão de obra, né, vínculo com a agroindústrias e ainda investimentos estrangeiros, justamente esse processo de industrialização chega no campo de forma muito intensa, ok? E no caso aqui, justamente pela essa demanda do mercado internacional, você tem prioriza, né, esse mercado internacional e essa população mais interna ela se sente mais prejudicada em relação a isso porque prioriza mais o mercado externo do que o mercado interno, justamente sempre visando essa questão do lucro, tá? Bom, então, você fala, né, a gente tem muito assunto, tem muita coisa para ser dita, muita informação, mas a gente aqui vai fazendo as nossas considerações em relação a essa questão desse espaço rural, esse mundo rural, sempre em transformação. No mundo subdesenvolvido, ainda a gente vê que ainda nós temos esses contrastes, né, essas lutas pelo campo, reforma agrária, né, essa questão da agricultura familiar, ainda você tem as questões rudimentares ainda utilizadas, então é um processo dinâmico, sempre em transformação. Nos países desenvolvidos a gente viu que já tem uma coisa muito mais formada, né, em relação a esse espaço rural. E aí, olha só, o espaço agrário também está intimamente ligado à organização da sociedade, ok? E ao nível de desenvolvimento econômico. Perfeito? A agropecuária moderna alcança ampla produção e gera também grande riqueza, como a gente sempre destacou, essa questão do lucro, né? Ah lá, ó, para a gente aqui encerrar nosso assunto. Em países com economias industriais avançadas, destaque para os Estados Unidos, Alemanha, Japão, União Europeia, né, como eu coloquei, a agropecuária é mais moderna, né, é mais urbanizada e a população rural cada vez mais reduzida. E já nos países em desenvolvimento, no caso destaque aqui para a China, a Índia e os países africanos, você tem uma população ainda rural, ainda muito mais numerosa, né, em relação à população urbana, né? E aí temos essa organização social aí, perfeito? Então a gente finaliza por aqui. Espero ter contribuído aí para você nos seus estudos. Continue se dedicando cada vez mais e nos vemos numa próxima aula.